Comer é um prazer. Em excesso, é pecado capital com nome próprio. Viajando então, fica ainda mais difícil. Ninguém acorda no seu melhor quando está de dieta em hotel. Comemos em momentos de alegria, romantismo, reunião de família, depressão, ansiedade e está até mesmo na nossa memória afetiva. Eu sou Rafaela Coelho, coach nutricional. Eu, Alex Ferreira, pelo mundo. Vamos te ensinar a reeducar o seu corpo, estabelecendo uma relação saudável com a comida. Mesmo quando viajando. No episódio anterior, o Com Fome de Viagem te mostrou Toronto, no Canadá, em ritmo de carnaval. Hoje, acompanhando a turnê da nossa banda de coração, seguimos para Vancouver e vamos aprender o que este lugar pode oferecer ao seu corpo e à sua alma em ritmo de festa. O Com Fome de Viagem está acompanhando a cantora Mari Antunes do Babado Novo na turnê Carnaval. Aqui no Canadá. Aqui no Canadá. Tá babado. Mari ativou as memórias afetivas dela passando numa loja de chocolate e a gente vai ver qual a escolha inteligente que a gente consegue fazer aqui pra ela ter um chocolatezinho antes do show, né? Ainda bem que Rafa estava do meu lado, meu povo. Bora lá, Rafa. Vamos lá ver o que a gente acha aqui. Quando você vê muito gostoso, É, aquela cara apetitosa, passa longe. tem açúcar. Aí a gente não olha, a gente passa longe. Não é todo chocolate preto que é sem açúcar. Chocolate preto é chocolate Pode preto. ser amargo, né? Pode Tipo ser chocolate 70%. meio amargo. Não necessariamente, tem chocolate que é 100% açúcar e é preto e é amargo, que é o chocolate amargo. É o dark. Então não é necessariamente. O que a gente tem que procurar é chocolate com mais concentração de cacau ou zero açúcar. Tá. Todos esses É o que? pra É gente zero vai açúcar, funcionar. acho interessante. Sugar free. Sugar free. Help me, sugar free. Sugar free. Nunca vai ser uma sessão muito grande. A gente nunca vai achar muitas opções. Isso é verdade. Chocolate preto, tá vendo? É dark. Não tô vendo nenhum sem açúcar Ai, aqui. Rafa, help me. Yes, baby, yes. Tem aqui, ó. Não tem nenhum sugar. Não vai ter nenhum sugar free, a gente já sabe, mas a gente vai achar de gluten free e 80% cacau. É. Que já é uma boa É. escolha. Porque quando a gente está viajando, Mari, a gente tem que tentar fazer a melhor escolha. Então são as Sim. escolhas inteligentes. Nem sempre a gente vai achar, só que a gente tem que comer, né? É. Então a gente busca As melhores as melhores opções. opções daquele momento. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, você tem 64%, 70% e 80%. 80. Qualquer coisa abaixo de 75% é chocolate.
qualquer coisa Então, acima 64 de 70, tá zero. Tem enganando. chocolate, é a mesma coisa que comer chocolate. E às vezes ele é até mais calórico. Então Ó você o tem que perigo, observar gente. isso, exatamente. Vivendo e aprendendo. ó. Mais 80% já passou de 75%, então aqui tem mais Alex, cacau posso levar a Rafa do na que minha açúcar. mala? Esse aqui a gente vai levar. Vamos ver se ela tem opção sem glúten. É, sem glúten. Pelo menos isso, alguma coisa. Isso, alguma coisa, Rafa. Me ajude. Hello. How are you? Hello. Do you have any gluten-free options here? So over here, all our dark chocolates are actually dairy-free, gluten-free, and Oh, vegan. awesome. So we have dark chocolate with hazelnut, we have pistachios, Pistache, almond, we have amêndoa. É. Então é Ele pistache, tem amêndoa. pistache, ele tem chocolate de amêndoa, tem chocolate de nozes. Qual você quer? Nozes, um pedacinho de dark nozes. chocolate hazelnut Yeah. is our best seller. Would you like to try a sample of that one? Você quer? Quer experimentar? É, melhor. Yeah. You like the sample? Yes, yeah. E é melhor. Go. Would you like to try the same? Não, não. Take não, you. tem glúten. Gente, Rafa, não come. Eu Não vou tem ser assim frio, quando experimenta. quando eu crescer, eu vou ser Não, igual aqui, a ó, você. vou dar de presente pra ela. Foi? Não é amargo. Não. Não é amargo. Chocolate amargo é uma coisa, chocolate com porcentagem de cacau é outra coisa completamente diferente. Bom, Bom? Ok, we're gonna have those one. Dá pra and ser this feliz. one as well. Yeah. você não experimenta, né? Eu vou ser igual a você. Um dia. Dan, esse daqui é gluten free. Thank you. Mari, eu vou te dar de presente, amor, um chocolatezinho. Porque não é porque a gente tá viajando que a gente não pode comer saudável, não pode comer É um verdade. chocolate. Mari é minha cliente há mais de um ano. E E agora mudou minha vida, mudou Rafa. a vida. Você girou uma chave assim no meu estilo de vida. Eu vivia, gente, no efeito sanfona. E eu tava comentando isso até mais cedo, quando eu falei que ia encontrar com você. E Rafa, de uma maneira muito profissional, atenciosa. Eu não me senti pressionada com esse novo estilo de vida. E isso foi o diferencial. Você é top, Rafa. Eu vou te dar esse presente aqui. E o Com Fome de Viagem vai continuar acompanhando ela nessa turnê carnaval Simbora! Canadá. Agradecer também a Com Fome de Viagem, marcando presença, parabenizar por esse programa lindo aos meus amigos Alex e Rafaela Moreno, lindos e maravilhosos. Um beijo muito especial. Hoje eu te trouxe num lugar icônico da cidade de Vancouver, onde dois dos nossos universos se unem. Aqui a gente vai te apresentar um brunch. A palavra brunch foi primeiramente vista lá no final dos anos 1800, quando o pessoal da Inglaterra percebeu que depois deles irem para festas, ninguém gostava de acordar cedo para tomar café da manhã. E às vezes eles perdiam uma hora do café da manhã, mas não estavam tão à vontade para ter um almoço. Então eles juntaram os dois nomes, breakfast com lunch, e surgiu a palavra brunch. Nesse lugar daqui, Rafa,
continua ecoando na minha cabeça as lições que você me deu sobre a ressaca que eu senti depois daquela festa. Ressaca não, desidratação. Eu lembro que eu estava bebendo bastante líquido. Você não lembra de muita coisa da festa, né? É um preço pequeno que eu paguei por ótimas memórias daquele dia. Não lembro de nada da festa. Nesse clima de festa, Rafa, que a gente tá conhecendo o carnaval do Brasil no Canadá, a gente tinha que vir para um brunch depois das festas que a gente está presenciando. O desafio que eu tenho para minha coach nutricional é o seguinte: como o brunch normalmente acontece entre o café da manhã e o almoço, a gente não consegue alinhar com as suas dicas nutricionais de 3 refeições diárias, de espaçar as refeições 5 horas uma das outras. Então, meu desafio para minha coach nutricional é: como é que eu vou fazer um brunch se encaixar na minha dieta? Eu vou fazer um adendo. Sua explicação deixa claro porque a gente tem essa quantidade de proteína no brunch. Normalmente o café da manhã são mais iogurtes naturais, pães, etc. E aqui, de fato, a mesa está farta de salada e proteína. Alex, o ideal é que a gente dê um tempo para o nosso corpo funcionar, trabalhar aquela refeição que a gente recebeu, né? No caso do brunch, realmente a gente não vai conseguir dar 5 horas, porque a gente começa ele ali por volta de 11 horas, 10h30, 11 horas. E já viemos de uma noite cansada, de festas, acordando. Nem tão cedo, nem tão tarde. Então, o ideal é que você realmente desfrute do brunch, como ele está dizendo, né? Ele não é nem o café da manhã, nem o almoço. Então, você pula o café da manhã e não almoça. Você faz aquela refeição só, ali no meio da manhã, pegando um pouquinho de proteína, porque você precisa se sentir saciado. E isso vai te deixar saciado para que o seu corpo consiga esperar até o jantar. Então, naquele dia, você vai fazer 2 refeições. Quando a gente fala do espaço que a gente tem que dar entre as refeições, é que o ideal é que não tenha os snacks, Alex, os mini lanchinhos entre as refeições, que a gente faça no máximo 3 refeições por dia. Nesse caso aqui, a gente vai fazer 2 refeições e a gente ainda vai ter o benefício do jejum intermitente. Porque eu não sei se você sabe, mas a partir de 12 horas que a gente dá um descanso para o nosso corpo, um descanso alimentar para o nosso corpo ele entra em processo de produção de corpos cetônicos. Então ele começa a usar a própria gordura do corpo como fonte de energia. E é esse o funcionamento correto do corpo. Então o brunch tá bom, porque além da gente comer gostoso, comer muita proteína, a gente vai aproveitar o jejum. Presente de cada um de vocês. I am happy. Bora fazer esse carnaval. Eu acho que eu tô vendo uma panqueca ali, Rafa. Será que eu posso comer panqueca hoje? Não, panqueca não, Alex. Vamos nas proteínas, gente. Bacon, salsicha, tem carne ali, ovo, panqueca não. Vou fazer um prato muito gostoso para você. Existe alguma diferença entre organizar uma festa brasileira para brasileiros ou uma festa brasileira no Canadá para canadenses? Então, pra gente produtor, eu acredito que eu gosto muito de fazer festas aqui. Porque a festa aqui termina mais cedo, álcool termina mais cedo, 2 da manhã não vende mais álcool, aí 3 da manhã já tá todo mundo tem que ir pra casa e tal, então assim, eu prefiro fazer aqui. Então aqui as festas eu acredito que são mais leves e são um pouco menores que o Brasil, né? No Brasil você tem eventos de 5.000, 10.000 pessoas, então esses eventos que a gente faz aqui é evento pra 1.000, 800, então assim, é mais tranquilo pra gente como produtor, entendeu? Tem alguma diferença das comidas que são oferecidas lá para as comidas que são oferecidas aqui? Ah, tem muita, porque nem todos os clubes aqui eles vendem comida. É diferente do Brasil, que você tem batata, enfim, tem vários churrasquinho nas festas, aqui é mais difícil de você ver isso. Inclusive pra gente em dia de produção é uma correria, né, Daniel? Porque a gente sempre tenta trazer decoração, essas coisas pro evento, então a gente passa o dia na decoração, né, se preparando, e depois a gente tem um tempo de ir para casa, comer algo rápido e voltar, né? Então a gente sempre tenta algo que vai nos manter saciado e dar energia durante todo o evento,
mas geralmente o tempo da alimentação no dia de produção é bem corrido. Bebida alcoólica tem que parar de ser servida no horário, né? Isso, tipo, até 2 da manhã não pode vender mais, e aí continua a festa até as 3 sem bebida. Mas as bebidas eu imagino que sejam as mesmas, os mesmos tipos de uísque, os mesmos tipos de tequilas. Sim, só que no Brasil a gente tem mais coquetéis com frutas, aqui é mais destilado, vodka, uísque. Aqui as bebidas podem ser vendidas até as 2 da manhã, e às 2h45 não se pode ter mais nenhuma bebida, nem garrafa, nada, tem que ser até 2h45 no máximo, tem que estar tudo limpo, caso aconteça uma fiscalização, alguma coisa assim. Por isso que a festa acaba mais cedo, né? Porque, mas sempre tem os brasileiros que querem continuar a festa. Que eles, que eles me perguntam, não tem como você pegar uma garrafinha mais pra mim? Eu falo, amigo, não tem como, mas se deixar... Que a gente tem essa coisa do Brasil, né? De festa nunca acaba. E aqui, durante as 11 da manhã, de 2 da manhã até o outro dia, às 11 da manhã, não se pode vender álcool. Pra gente que é produtor é maravilhoso, né? Tipo, 4 da manhã a gente já tá em casa dormindo. Acorda, aproveita o dia. No Brasil, 7 da manhã você tá no evento. Tradicional do Brasil, da Bahia, do Carnaval. E pela noite é nossa. Inclusive, vocês vão estar hoje no camarim do Babado Novo, né? Pra ter certeza que ela aguente o show pra botar pra quebrar. Cheguei no camarim da cantora e agora eu vou supervisionar como vai ser a alimentação dela durante o show. Os cantores, eles realmente são maratonistas vocais. Ela precisa ter energia, ela precisa estar com as cordas vocais em dia e ela precisa estar hidratada. Hidratar muito e trazer essa hidratação toda para o show inteiro. E a proteína. Então eu tô vendo aqui um sanduíche que tem presunto, queijo aqui, que são ótimas fontes de proteína, então vão ajudar muito ela, e fruta. Aqui também eu pedi para colocar um pouco de oleaginosas, que é um bom snack para ela beliscar um pouquinho antes do show, em algum intervalo que ela tenha, ela quiser uma alimentação rápida, ela pode vir aqui também e abusar das oleaginosas. Bom, como uma boa coach nutricional da nossa cantora, eu vi que não tinha muitas proteínas. Aqui eu trouxe sushi. Falou em Vancouver, a gente fala em frutos do mar. A Mari gosta muito de frutos do mar, então eu acho que é uma boa oportunidade para ela ter uma proteína que não é tão ácida e que vai dar energia para ela. Então hoje a proteína do dia dela vão ser os frutos do mar, o peixe do sushi. Agradecer a Rafa, companheiro de viagem, seu marido Alex, batendo presente também. Agradecer que a gente tem carnaval! Vancouver é uma cidade de muita influência asiática. Pela história da colonização do Canadá, a construção da cidade, construção das grandes ferrovias que começam aqui, nesse ponto Canada Place, aqui também tem uma influência muito grande de comida japonesa. É normal que o pessoal de Vancouver seja muito orgulhoso pelo seu sushi. O que é que a gente consegue saudável em sushi, Rafa? Bom, sempre quando a gente pensa em japonês, a gente pensa em peixe cru. Então é muito fácil a gente encontrar opções saudáveis dentro de um restaurante japonês. A minha sugestão sempre vão ser os sashimis, que são fatias bem fininhas de peixe cru. Como o peixe é uma proteína muito rica, ela também é rica em ácido graxo e ômega 3. Então vai ser sempre uma boa opção. A gente tem que fugir um pouco do gohan, que é o arroz japonês. Por quê? Arroz é rico em carboidrato, já é sabido por todos. E o carboidrato, ele causa muita inflamação no nosso intestino. Eu, como leigo, sempre associo sushi a arroz. E você está me dizendo agora que eu tenho que maneirar no arroz. Isso, existe o sushi e o sashimi. O sushi é muito rico em arroz, é feito com arroz. O sashimi é aquela linha do peixe cru sem o arroz. Então, o sushi é uma coisa que a gente tem que estar sempre se atentando, por conta do carboidrato. E o sushi japonês, o arroz japonês, ele é feito com açúcar também. Então, além do carboidrato, ele tem açúcar. E açúcar dá aqueles picos de insulina, principalmente para quem está viajando e for fazer caminhadas longas, a gente tem que ter cuidado com esses picos de insulina que o açúcar oferece a gente. Então, as minhas opções aqui vão ser sempre o peixe cru.
Sem contar, Alex, que para quem é apaixonado por sushi, a gente tem que ver que o sushi, como é uma bolinha, né? Ele vem com muito arroz, mas vem com poucos vegetais e vem com pouco peixe. Então ele não é rico em fibra. Aí o que acontece? Você vai sentir fome mais rápido, né? Porque você está comendo carboidrato e insulina pura. Então a fome vai vir mais rápido depois da refeição, já que você não ingeriu proteína nem fibra naquela refeição, ou uma quantidade muito pequena. Já o sashimi, que são os peixes crus, dá para você explorar mais, ele é rico em proteína, você vai se sentir saciado por muito tempo. Essas opções, elas são sempre as melhores, vamos dizer assim. Por quê? Porque o peixe, o frutos do mar, ele é rico em selênio, ele é rico em, é uma proteína muito rica, né? Ele é rico em ômega 3, então deixa a gente mais saciado por mais tempo também. E a gente não erra, não sai da dieta, não tem carboidrato, a gente está sempre em saúde, para você se deliciar com todas as opções que nós temos. Então eu tenho aqui o mussels, o camarão, eu tenho aqui as ostras, tenho aqui também, Alex, pata de caranguejo. Impressionante. E ceviche, né, o peixe cru, salmão. Então vamos lá, vamos atacar, porque aqui está tudo liberado. Mas me diga uma coisa, como foi que surgiu essa ideia de estar no Canadá criando eventos para a comunidade brasileira? O Daniel viaja o mundo, né, com o chá da Alice e as outras festas. E daí a gente conversou no Instagram, né, Daniel? A gente se conheceu. E daí ele acreditou que eu tinha capacidade de trazer o chá da Alice, que é a nossa primeira... Vim conhecer ele, primeira vez. Vim se conhecer ele, vamos fazer, vamos. Vamos. Graças a Deus deu tudo certo, o chá da Alice foi um sucesso e daí eu encontrei minha paixão e daí desde então a gente não se separou mais, criando outras marcas, daí a gente criou o Made in Favela. Toronto Folia, que é com babado novo, que foi o evento que a gente já teve. Cada estilo uma festa, a gente tem uma festa hoje para cada estilo. Fala o quê? Se não aguenta, pra que veio? E a ideia é também criar brands, né? E inclusive levar para o Brasil e outras cidades, como criar um nome, que nem o selo da marca, né? E viajar com a marca, tanto que nossas decorações são tudo criado para ser acessível para viagem. Hoje em dia a gente consegue viajar com uma festa toda em 3 malas. Pai dos outros! Se fosse lá estragado, não vou embora. E existe alguma dificuldade em particular de trazer artistas do Brasil, essa distância física gigantesca? A gente está falando de mais de 8.000 quilômetros de distância, sem contar as barreiras culturais do que acontece lá para o que acontece aqui. Tem alguma diferença, alguma dificuldade entre promover esses eventos, os tipos de artistas que vêm, quais são os tipos de artistas mais procurados que as pessoas estão querendo festejar? Hoje a gente tem uma certa dificuldade, porque como após a Covid, todos os artistas no Brasil estão com agendas muito cheias, com muitos shows. Então, para tirar um artista de lá hoje, tem que valer muito a pena para ele aqui. Então, assim, isso acaba dificultando a questão do... financeiramente falando, entendeu? Então a gente começou agora, começamos com Jesus Luz, com a Valesca e agora com o Babado Novo, com a Mari. E a gente pretende agora, temos mais uns 3 aí que já estamos pensando pra gente bater na agenda pra ver se dá certo. E também tem a questão, né, Daniel, de a gente tentar fazer essa Canada Tour, por isso que a gente tenta pegar mais de uma viagem, de uma cidade, porque o artista, para ser viável para o artista sair do Brasil. E aí a gente começou já a fazer agora aqui em Vancouver, é o segundo evento que a gente está fazendo, em parceria com mais uns parceiros aqui locais, e a gente pretende também voltar a fazer evento em Montreal, porque a gente consegue dar 3 shows para um artista.
Mas eu tô precisando de uma dica sua para depois do evento, Rafa. Se não der conta dessa água toda durante a festa, eu ouvi falar de uma tal água com gengibre. O que é que essa água faz para mim? Resolve minha ressaca? O ideal é a hidratação, água pura, não tem jeito. Mas o líquido sempre vai te ajudar. Então, água com gengibre, água com limão. O que não pode é o café. O café, ele não vai te hidratar. Ele vai te ajudar, te manter acordado, te dar energia. Mas a hidratação que você precisa depois do destilado, ele não vai te dar. Água com gengibre, água com limão, pode abusar, Alex. Porque na diversão, no calor, eu não vou lembrar de todas essas coisas que você está falando. É verdade, Alex. As quantidades, elas são individuais. Então, o que a gente recomenda é que pelo menos você beba 2 litros de água por dia. Como você precisa se hidratar antes e durante e depois da atividade física, né, que no caso é o show que você foi, a cada 15 minutos, beber um copinho de água, beber uns 500 ml de água antes e o seu corpo, o nosso corpo, a nossa máquina é muito inteligente, Alex. Então você vai sentir o paladar ressecado, você vai sentir, o seu corpo vai pedir mais hidratação. Então o que estiver faltando, você bebe após. Lembrando que durante a atividade física, a cada 15 minutos, dá uma pausa, bebe um copo de água ali, né, meio litro de água antes e o resto dos 2 litros de água você bebe após as atividades físicas. Se você beber 2 litros de água e achar que está pouco, hidratação, água é remédio. Pode continuar bebendo água até você sentir que o seu corpo está hidratado e você está preparado para viver aquele dia ali. Nesse clima de festas, o Com Fome de Viagem fica por aqui. Na busca do que Vancouver tinha a oferecer ao seu corpo e à sua alma, descobrimos que tem Brasil em cada canto do mundo. E que mesmo tirando um brasileiro de dentro do Brasil, não dá para tirar o Brasil de dentro dos brasileiros. Até a próxima!